O menino Cauã visitava seu avô Antônio todos os finais de semana no sítio. Um dia ele correu, subiu no pé de manga, pegou uma manga, falou: vovô, descasca essa manga para mim. O vovô então falou para ele que a manga era um fruto dado por Deus. Cauã falou: vovô, o senhor sempre fala de Deus, mas eu nunca vejo Deus. Como é que eu faço para ver Deus? É possível ver Deus? E o vovô, com seu olhar, com aquele olhar cativante, aquela barba branca, olhou o seu netinho e disse: mas é claro, meu filho, todas as vezes que você vê as características de Deus sendo refletidas nas pessoas, você estará vendo Deus. Quando você vê alguém exercendo a bondade, a misericórdia, quando você vê alguém perdoando quem o feriu, quando você vê alguém sendo generoso, doando para quem precisa, quando você vê alguém amando, você estará vendo Deus. Cauã guardou aquelas palavras, foi para casa passar a semana na cidade e levou aquilo como um dever de casa. Durante aquela semana, Cauã iria procurar ver Deus. No final de semana seguinte, quando ele chega no sítio, costumeiramente é o primeiro a descer do carro, corre para o colo do vô e diz: vovô, eu vi Deus essa semana muitas vezes. É sério, meu filho? Me conte isso. Eu vi Deus, vovô, quando eu vi um coleguinha compartilhando a merenda na escola, quando a professora cuidou de mim quando eu caí e machuquei o joelho. Eu vi aquela professora me ajudando ali. Eu vi Deus, mas teve um lugar, vovô, que eu vi Deus muito, mas muito mesmo. O vovô curioso falou: onde foi, querido neto, que você viu Deus tanto assim? Ele disse: na minha mamãe. A minha mamãe, quando eu acordo, já me acorda com um beijinho. Faz o café para mim, me apronta, me leva para a escola. Depois me busca, me alimenta. Ela cuida de mim, ela me dá lanche e ela ainda cuida de mim quando eu choro. Me aquece quando eu estou sentindo frio. Me conta história e ora comigo à noite. Vovô, será que a minha mamãe é Deus? O vovô Antônio olhou para os olhos dele, emocionado, e disse: não, filho, as mamães não são deuses. Elas são apenas divinas. As mamães são divinas. Nós estamos chegando próximo do Dia das Mães. E talvez não haja um lugar onde a gente veja Deus com mais clareza do que no relacionamento de uma mãe com seu filho. Algumas características das mães. A primeira delas é que a mãe é origem. É nela que somos formados, deixamos de ser semente para nos tornar pessoas. É dentro delas que nós somos formados, elas nos dão a origem. É dentro das nossas mães que nós passamos a ser humanos. Mãe é origem. E dela, depois que saímos, aliás, nós nunca de fato saímos completamente de dentro delas, né? Saímos do seu ventre, mas não saímos do seu coração jamais. Mas mesmo depois que fisicamente estamos fora do corpo de nossa mãe, a mãe se torna fonte de alimento. Além de ser origem, mãe é fonte de alimento. Quando o bebê chora querendo o peito, querendo leite materno, ou depois que está crescendo querendo um lanchinho, ou até mesmo quando somos adultos querendo aquele almoço de domingo gostoso, é nela que nós vamos, porque mãe é fonte de alimento. E através do alimento nós somos nutridos e somos saudáveis. Além de ser origem e fonte de alimento, mãe também é socorro e proteção. Quando ralamos o joelho, é nela que corremos pedindo que passe um remédio ou que assopre. Quando estamos tristes porque levamos um fora da namorada, corremos para o colo da mamãe. E até mesmo quando somos adultos, toda vez que a dor nos ataca ou chega até nós, lembramos de deitar no colinho gostoso da nossa mamãe, porque mãe é socorro, socorro e refúgio. Mãe é origem. Mãe é fonte de alimento e mãe é socorro e refúgio. É interessante porque quando nós olhamos para esses atributos das mães, essas características das mães, nós podemos ver Deus, porque lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz que nós fomos espiritualmente gerados em Deus e que Deus, por sua vontade, Ele nos gerou. E se nós não nascermos de novo, somos espiritualmente mortos, né? Vai dizer na palavra de Deus que todo aquele que está em Deus, ele precisa nascer em Deus de novo. Espiritualmente, Deus é a nossa origem. Deus também é a nossa fonte de alimento. Jesus mesmo declara lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, ele vai dizer que Ele é o pão da vida.
E é nele que nós espiritualmente podemos buscar alimento que nutre o nosso espírito. Além disso, assim como as mães, Deus é origem, Deus é fonte de alimento e Deus também é socorro. Salmo 121, versículos 1 e 2 diz que o salmista vai clamar perguntando: eleva os meus olhos para o monte e de onde me virá o socorro? Ora, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Assim como as mães, Deus é origem, fonte de alimento, socorro e proteção. Dentro dessa associação que nós fazemos das características das mães com Deus, nós podemos dizer que a mãe é Deus? Não. Elas são apenas, como disse o vovô Antônio, elas são apenas divinas. E se você é mãe, ou se você tem esse sonho, seja uma mãe divina. Faça refletir os atributos e características de Deus no seu relacionamento com seu filho. Se você tem ou teve uma mãezona assim, não se esqueça de agradecer a Deus por ela. E se você não tem, ou nunca teve uma mãe assim, saiba que o amor de Deus é tão grande, que Ele pode suprir todas as coisas, até mesmo uma falta tão importante como a falta de uma mãe. E não se esqueça domingo do presente e de todos os dias da presença. A presença com a sua mãe, antes que seja tarde, antes que o tempo acabe. Eu quero ler um poema que eu fiz aqui, para a gente poder concluir essa reflexão. Um poema que eu ofereço para todas as mães que estão nos assistindo. Antes que seja tarde, eu vou me lembrar. Antes que a luz se apague e a mãe que eu tinha se torne lembrança. Antes que a voz se cale, eu vou declarar. Antes que o sol se ponha e o dia tão lindo se torne em noite. Antes que se fechem os olhos, eu vou te olhar, mamãe. Antes que se cruzem os braços e aquele abraço eu não possa te dar. Antes de qualquer coisa, mãe, vou te amar. Antes que eu perca mais tempo, teimoso esse tempo que insiste em passar. Hoje, antes de ir para casa, vou te visitar, comer a broa com café, deitar no seu colo e te dizer aquilo que você já sabe. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo.